Cido, é melhor você fazer ação aí que está travando, meu. Tá bom. Olá, amigos Olá, da Rádio amigos Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. Estamos aqui com o nosso companheiro, o Eduardo Xavier, que fará aí a abertura dos nossos trabalhos. Estou passando a palavra para você, Xavier. Como o Xavier está com problemas técnicos, a gente vai tentar solucionar agora nesse momento. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar andamento na nossa programação. Hoje o nosso tema é desigualdades sociais na visão da doutrina espírita. E nós estamos aqui já com a nossa equipe colocada aqui, a Roseli, o João Luiz. Estamos aqui com o Xavier também, estamos mantendo o Xavier para a gente poder estar reconectando ele novamente. João Luiz, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cido, por estar com vocês novamente, com a Roseli. Estamos aí tentando aprender um pouquinho mais, né, Cido? É verdade, é um momento ímpar em nossas vidas que nós temos, né, de aprender. Então, toda oportunidade de aprendizado é maravilhosa. Seja bem-vinda, Roseli. Oi, gente querida, tudo bem? Tão gostoso estar aqui de novo, né? Esse programa animado, esclarecedor, que tem uma participação incrível do pessoal, que começa a tirar as dúvidas, é muito gostoso. Como a gente estava falando aqui, nós aprendemos juntos, né? Aqui ninguém é professor, todo mundo é aluno, é uma delícia. Obrigada pelo convite. Roseli, para a gente dar início às nossas atividades aqui hoje, você poderia fazer a prece inicial para a gente? Com certeza, é sempre um prazer a gente poder estar fazendo essa conexão com Deus, Pai Criador, e é Ele que nos ampara nesse momento, né? Estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas o que nos une de verdade é o nosso pensamento, é o nosso desejo de nós estarmos juntos através dessa tecnologia para aprender. Então, nós vamos agradecendo a Deus Pai Criador por essa oportunidade, por essa oportunidade de aprendermos todos juntos, uns perguntando, outros respondendo e, ao mesmo tempo, todos nós aprendendo. Vamos agradecendo a Deus por estarmos aqui, por mais um dia de vida, por esta reencarnação, onde estamos podendo contribuir um pouco mais para o nosso desenvolvimento moral, espiritual. Então, pedimos a Deus que possa nos amparar, nos fortalecer nos embates da vida, porque é essa força que nós buscamos em Ti, Pai Criador, é essa força para podermos superar as nossas angústias, as nossas dificuldades, na certeza do Teu amparo, de que estás conosco nesta caminhada. Agradecemos também ao nosso querido Mestre Jesus, que é esse nosso irmão, que nos auxilia tanto com esses ensinamentos do seu Evangelho. E agradecemos aos bons espíritos, que são aqueles que estão dia a dia conosco nesta caminhada, nos auxiliando em todo esse processo. Que possamos ter a nossa mente e o nosso coração abertos a recebermos todos os conhecimentos de hoje. Agradecemos a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Vamos mandando um abraço para os nossos parceiros, os nossos queridos companheiros do Grupo Espírita Samaritano, que está sempre nos acompanhando também, e também para o Dorival, da Rádio TV Espaço Espírita, né, que também está conosco e sempre fazendo a transmissão aqui desse nosso singelo programa. Então, um grande abraço a eles. E também nós estamos aqui com a nossa querida companheira Tânia Amara, sempre conosco, a Tânia, a Edna Espaziani também conosco, o João Guilherme, sejam todos bem-vindos. E as perguntas vocês podem encaminhar para nós através do nosso chat, né? Já estamos com as perguntas aqui para fazer aqui. Então, desigualdade social na visão da doutrina espírita, é importante a gente estar compreendendo um pouquinho como nós podemos estar trabalhando isso, né, para minimizar as dores e sofrimentos. E a doutrina espírita ela tem muito a nos ensinar. Xavier já está conosco já, Xavier? O Xavier ainda está sem som.
Isso, vamos manter o Xavier até ele conseguir se reconectar. Então, nós vamos já dar andamento aqui para as nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu vou passar aqui vai ser a pergunta da nossa querida companheira Dora. A Dora sempre colaborando, né, João Luiz? Sempre nos auxilia com as suas perguntas maravilhosas. Dora, um grande abraço para você. E essa primeira pergunta aqui eu vou passar aqui para você, viu, Roseli? A Dora pergunta o seguinte: por que tanta desigualdade se todos nascemos iguais segundo Deus? Muito bem, Dora. Olha, você começou do começo, viu? Porque não tem como a gente falar, né, das desigualdades sociais sem falar, né, dessa questão da lei de igualdade, que é uma das leis divinas, né? Então, por que é que, né, que existe essa divergência, né? Na verdade, nós somos iguais, né, Dora, na questão da criação. Nós somos criados por um mesmo Pai e nós somos iguais também na nossa destinação, que é o progresso, que é a imortalidade, né? Nós tivemos um começo, fomos criados, mas nós não teremos fim. Então, nosso destino é, queiramos ou não, é progredir, que é uma das outras leis divinas, né? Então, nós somos iguais somente nesses dois quesitos que são a base para a nossa formação. Daí por diante, nós somos semelhantes. Por quê? Porque vem aí a questão das nossas próprias escolhas, né? O nosso livre-arbítrio, porque a partir do momento em que nós somos criados, né, nas nossas várias existências, nós vamos tendo um caminhar que é individual. Então, Deus já fez a parte dele, que foi nos criar, que foi colocar em cada um de nós a sua essência, né? Porque todo artista, ele coloca um pouco de si na sua obra, e Deus fez isso conosco. Então, nós temos a essência divina, né, em nós, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Então, é isso que nos começa a nos fazer diferentes, ou digamos, não somos iguais, mas somos semelhantes, porque cada um vai tendo a sua escolha, cada um vai tendo o seu caminho, né? Então, hoje, no mundo que nós vivemos, existem muitas desigualdades sociais, né? Mas isso tudo vem de encontro ao nosso progresso. Essas desigualdades vão diminuindo à medida em que nós vamos colocando as questões espirituais, morais, à frente das questões materiais. Então, isso é o que vai fazer com que a gente progrida, que um dia nós sejamos mais iguais no sentido das nossas potencialidades, dos nossos talentos. Mas para nós sermos iguais, assim, a gente tem que realmente atingir um grau de perfeição que nós ainda estamos um pouco distantes. Mas não vamos dar spoiler, que isso ainda a gente vai ver no meio do programa. A gente está andando juntos, né, Dora? Obrigada, viu? Vamos manter suspense, né, Roseli? Isso aí. Exatamente. Vamos cativar, assim, a cada um. Vamos mandar aqui um abraço para Maria do Carmo, que está nos acompanhando. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Fique à vontade para fazer as suas perguntas. É só entrar no site, acessar o chat e passar a pergunta. E um grande abraço aqui também para o nosso querido companheiro, que está sempre conosco, o Antônio Carlos Cassis, grande amigo. Que maravilha. João, vou passar aqui uma pergunta para você agora, João. Tá? Vamos lá. Essa pergunta aqui, vamos ver de quem que é. Eu vou passar para você só um minutinho, que eu já vou colocar na tela, conforme nós conversamos, João, né? É sempre importante colocar ali na tela, tá? Vamos lá. Vamos passar aqui só um minutinho. Pode perguntar, filha. Pode perguntar, João. Então vamos lá. Nas sociedades mais desenvolvidas, em termos de educação, há menos desigualdade, João? Uma sociedade menos desenvolvida, em termos de educação, está aí na tela ainda, né? Uma sociedade mais desenvolvida, em termos de educação, há menos desigualdade? não necessariamente, né? Existirá menos desigualdade, porque até numa sociedade mais desenvolvida, existe a possibilidade de seres humanos querer se aproveitar mais das pessoas que são menos desenvolvidas, né?
Então, existe a necessidade, sim, de conhecimento, né? De espiritualidade. Aí sim nós vamos ter, então, menos desigualdade, nós precisamos mais amor, mais respeito, menos egoísmo, para que todos nós possamos usufruir de que o Pai nos deu nesse planeta. Nós estamos aqui porque nós queremos, nós pedimos para vir para cá, para podermos evoluir, para podermos passar por situações de recuperação de alguma coisa que deixamos de fazer lá atrás, numa outra encarnação. Então, essa desigualdade, ela vai sempre existir. Com o tempo, com as reencarnações que vão acontecendo, sim, poderá ser diferenciada, poderá haver mais igualdade em relação ao planeta, em relação aos países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, porque mesmo os países e as pessoas mais desenvolvidas, em determinado momento, eles começam a ter a sua decadência também. E essa decadência vem muito em função da moral do indivíduo e do país, você entende? Por quê? Porque se acha numa situação de vantagem em relação ao seu próximo. Então, essa desigualdade só vai acontecer mesmo quando nós estivermos todos com o mesmo nível de espiritualidade. Vai demorar? Vai. Mas um dia nós chegaremos lá, viu, Cida? E essa pergunta aí foi da nossa companheira Salete, tá? Eu não tinha citado. Um abraço para a Salete, que está sempre conosco, aí nos acompanhando, né? Então, essa pergunta foi da Salete. Rosalie, agora eu vou chamar a nossa convidada especial para dirigir uma pergunta para você, tá? Então, eu estou trazendo aqui a nossa convidada aí. Janete, seja bem-vinda, Janete. Olá, bom dia. Obrigada aí por mais essa oportunidade de fazer as perguntas aí. Tá conseguindo me ouvir, né? Sim, perfeitamente. Então tá bom. Roseli, é o seguinte, a gente vê aí que a história da humanidade ela está sempre ligada com essa desigualdade social, né? Você vê a parte antiga, a história mesmo, né? Sempre houve muita miséria, muitas pessoas em condições financeiras muito baixas e sempre poucas na parte mais alta, com um poder financeiro, né? Aí eu fico pensando, é errado a gente afirmar ou pensar que a falta de condições financeiras é uma das maiores provas que o ser tem que passar? É isso. Olha, Janete, boa pergunta sua, né? Qual é a prova mais difícil, né? A pobreza ou a riqueza, né? Então, às vezes a gente pode se enganar, né, Janete, pensando assim, a prova mais fácil é a da riqueza, porque eu nasço rico, eu vou poder desfrutar das coisas boas da vida, mas a riqueza, ela traz uma grande responsabilidade, né? Porque você vem num mundo de abundância, você pode ter tudo o que você quiser, mas cuidado para você não se tornar escravo dessas coisas, né? Então, a gente ter a riqueza é bacana, né? Mas a gente se tornar escravo dela não é. Então, a gente tem um grande compromisso, além de tudo, de saber fazer um bom uso, né? Daquela riqueza que nós recebemos, né? Mas a prova da pobreza, o que acontece, né? A pessoa, ela pode não aceitar, né? Então, existe um caminho para a gente ser mais feliz em qualquer situação que seja, que é a partir do momento de nós aceitarmos, nos resignarmos àquele momento que nós estamos passando, porque a gente que é espírita, a gente começa já a trazer para dentro de nós a ideia de que aqui é uma passagem, né? Então, a gente vai cada vez mais exercitando o desapego das coisas, das pessoas, e a gente vai entendendo que a verdadeira vida é espiritual. A partir do momento em que a gente não aceita isso, em que a gente não reconhece que Deus, na sua justiça e sabedoria, Ele dá para nós as oportunidades para que a gente possa crescer, a partir do momento em que a gente não compreende que nós, ainda na erradicidade, fizemos muitas
das escolhas da nossa vida, inclusive passar pela prova da pobreza, né? Então, quando o espiritismo, que isso independe da religião, a gente sabe, espiritismo não é uma religião, espiritismo é um conhecimento, é uma filosofia. Então, quando a gente começa a abranger esses conhecimentos, a gente vai começando a ter uma aceitação, não se revolta, né? A pessoa vai abrindo os caminhos dentro das oportunidades que com certeza virão, porque resignar-se não é você se acomodar, não vou fazer nada, já que eu nasci pobre mesmo, eu vou ficar assim, e ponto, não vou brigar por nada, eu não tenho condição, oportunidade de estudar, de ter um emprego melhor, de desenvolver intelectualmente, aí a pessoa vai ficar parada mesmo, estacionada. Porém, mesmo nas situações mais difíceis, quando a gente tem esses conhecimentos, a gente começa a abrir caminhos, né, através da nossa energia positiva, da nossa vontade de melhorar, e aí a gente vai trabalhando e as oportunidades vão vindo para nós. Então, a pobreza, ela é realmente difícil na nossa vida, porque ela traz muita miséria, muita falta de benefícios, né? A gente sofre com isso, sofre com a questão da alimentação para os nossos filhos, de uma boa casa, um bom teto, uma boa escola, né? Um bom plano de saúde que a gente ainda, no nosso país, ainda precisa ter. Mas, enfim, se a gente se resignar, aceitar que aquilo é um momento, né? Que é uma sabedoria de Deus em nossa vida, é a ação da justiça de Deus em nossa vida, a gente começa a levar isso de uma forma mais leve, né? Quando a gente fala com Jesus, o jugo torna-se mais leve. Por quê? Porque é essa certeza de que isso aqui vai passar, de que isso é passageiro e que tudo que a gente angariar aqui de experiências positivas, né, a gente vai levando isso para as nossas vidas e nós vamos crescendo moral, espiritualmente. Então, a pobreza realmente é muito difícil, mas que a gente saiba entender, que a gente saiba passar por essa situação e não impede, né, uma pessoa que nasceu numa condição difícil dela se tornar uma pessoa rica, né, materialmente falando. Isso não impede, agora depende dos caminhos que a gente escolhe para isso e do uso que a gente vai fazer disso depois, porque o que nós recebemos numa vida, a gente pode ter isso tirado na própria vida, inclusive, né? É isso aí. Obrigada, viu, Janete? Obrigada eu, viu? Obrigado, Janete, pela participação. Obrigada, gente. Sua presença. Até mais. Vamos dar continuidade aqui. João, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, nesse momento. É uma pergunta minha. Eu vou colocar uma pergunta para você, se você me permite, João. Pode. É o seguinte, vamos lá. O que a doutrina espírita propõe de solução para a gente buscar eliminar um pouco essa desigualdade social que ocorre? A doutrina espírita, como fala a Roseli, ela nos dá oportunidade de conhecimento, né? Ela nos ensina a buscar o conhecimento. Não seria bem uma religião, né? Seria a busca do conhecimento. Então, essa busca do conhecimento vai fazer com que nós tenhamos condições de entender o porquê dessa desigualdade, né? E qual seria a solução para a desigualdade social. A solução não existe. Existe, sim, o caminho para essa solução. E o caminho vai de acordo com o ser humano, do seu crescimento espiritual, da sua vontade de querer ajudar o seu próximo. Porque, como a Roseli falou, o rico, ele está satisfeito, né? Ele recebeu um dom, e esse dom ele tem que repartir com as outras pessoas. Ele não foi trazido para cá rico só para ele usufruir das suas vantagens que a riqueza pode trazer, seja material, seja qualquer, até de bens supérfluos, né? Porque quanto mais dinheiro o indivíduo tem, mais supérfluo ele vai usar. Então, o que ele tem que fazer nesse momento? Ele tem que entender, buscar o conhecimento e procurar fazer o quê? Ajudar o seu próximo. Como? De repente, ele pode, por ser um empresário, dar empregos. De repente, por ser um empresário, ter uma forma de ajudar alguma instituição a que vai beneficiar aqueles que estão menos favorecidos. Ou ele mesmo diretamente pode tomar ações e fazer com que parte daquilo que ele tem
ele possa repartir com os outros. Isso que é a possibilidade de a gente encontrar essa solução de desigualdade. Mas isso, Cido, vai depender muito das pessoas entenderem e procurar saber das outras encarnações, né? Ele passou, como a Roseli falou, uma encarnação que você vem rico, na outra você pode vir pobre, para poder entender essa desigualdade. E quem sabe, então, quando você está aqui como pobre, por ter sido rico numa outra encarnação, você possa conseguir fazer com que distribua essa riqueza para os mais pobres, né? Então, o indivíduo pobre ele vai entender, o indivíduo rico também tem o seu caminho de entendimento buscando na filosofia espírita esses ensinamentos que eles deixam nos livros. O livro dos Espíritos ele fala muito, né, sobre essa situação no capítulo, se não me engano, 11 ou 19, não tenho certeza do capítulo, temos lá várias perguntas respondidas pelos irmãos de luz, para o nosso irmão Kardec, que nos deu os caminhos para resolver essa solução, vamos dizer, a desigualdade social, Cida. Certo. E é importante também a gente lembrar, né, João, que a doutrina espírita ela sempre traz para nós aquela questão do entendimento, e porque a gente vai aprendendo, nós temos aí, estamos sujeitos às leis, né, às leis divinas, e elas estão sempre diante de nós para nos auxiliar na nossa caminhada, né, e essa desigualdade, ela vai realmente sendo minorizada à medida que a gente vai se espiritualizando, vai se moralizando, então é um longo caminho, como você bem colocou aí, né? Vamos mandar um abraço aqui para a Eunice Aracaki, que está conosco, a Maria do Carmo está conosco também, a Cida Sidoca conosco, a Maria Aparecida Noronha também aqui, a nossa querida Cidinha aqui conosco, um abraço para a Andresa Andrade aqui conosco, a Salete também, e a nossa companheira Adriana Galo conosco. Que maravilha essa presença amorosa aqui nos acompanhando. Um grande abraço, Adriana. Fique à vontade para fazer suas perguntas, suas colocações também. É muito importante termos a participação de todos aí. Roseli, para você não passar vontade, eu vou mandar uma pergunta também para você, tá? Já que eu mandei para o João... Eu já estava ficando chateada. Ela já estava me sentindo desigual aqui, viu? Nesse trio aqui. Tá bem, né? Fala, que está preterindo por quê, né? Roseli, que é isso? A desigualdade social ela pode ser entendida como distância, esse distanciamento entre as pessoas, ela causa esse distanciamento, isso traz impacto na questão até afetiva das pessoas? Puxa vida, né, Cido? Esse tema tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, né? Hoje eu acho que, meu Deus, está tão nítido para nós, tão claro para nós como existe a desigualdade social, né? Aqui no nosso mundo, no nosso país, né? Na nossa cidade, no meu bairro eu vejo cada vez mais, né? Cada vez mais famílias inteiras morando na rua, né? Em questão justamente dessa perda desse poder aquisitivo em virtude de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido, né? Nos afasta, sim, Cido. Eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Não dá para a gente dourar a pílula ainda falando assim, não, as pessoas não se afastam daqueles que menos têm, a desigualdade social não nos distancia, né? Porque distancia, sim. Distancia no sentido de que, às vezes, a gente não se vê em condição de auxiliar, são tantas pessoas necessitadas de auxílio, né? Então, a gente às vezes a gente não consegue. Às vezes eu falo assim para o meu marido, para o Eduardo, quando a gente sai na rua, eu falo, nossa, se a gente for ajudar cada um, cada farol que a gente para, né? Como é que fica isso? A gente sabe, fica se sentindo, às vezes, até culpado, né, por causa dessa desigualdade, porque a gente ainda tem um pouco mais, né, do que aquele que está na rua. Então, no mundo de hoje ainda, devido a essa desigualdade que a gente tem moral, né,
aqueles que têm mais poder se acham diferentes, se acham privilegiados, né? A gente acaba se distanciando, sim. Então, como é que a gente pode fazer para minorizar, né, esse impacto, como você perguntou, né? A gente tem que desenvolver o amor, a gente tem que desenvolver a solidariedade, a fraternidade, que também, nesse momento de pandemia, tem sido muito desenvolvida, né? A gente sabe que as grandes calamidades, elas vêm para que a gente desenvolva as grandes virtudes, e a gente está fazendo isso hoje, né? Hoje a gente vê campanhas de arrecadação de alimento. Nossa, olha, a gente está descobrindo N maneiras de auxiliar, né? Aqui perto de casa tem um mercadinho que ele fala, olha, nós vamos... E eles mostram, né, a distribuição das cestas e tudo, e ele fala, ó, você nem precisa vir aqui, você passa um Pix que a gente pega o teu valor e monta uma cesta. Então, olha a facilidade que a gente tem hoje, né, de ajudar. Então, quando a gente desenvolve esses métodos, né, dentro das necessidades do momento que a gente está passando, a gente começa a desenvolver esse amor, essa solidariedade. E qual não é o desejo de Deus, né, nessa desigualdade que nós vivemos? É que aquele que tem mais, aquele que pode mais, aquele que conhece mais, aquele que tem mais desenvolvimento de virtudes em si, ele pega e dá a sua mão para aquele que está vindo lá atrás e fala, olha, você está mais atrasado, você está com dificuldade, mas eu vou caminhar junto com você, né? Então, ele vai ainda caminhando um pouquinho atrás, porque a gente está distanciado das nossas diferenças, digamos assim, mas a gente está dando as mãos e, com o tempo, essa pessoa vai chegar ali do nosso ladinho. Então, é essa caminhada, né, que vai fazer minorizar tudo isso. Mas é como o João Luiz falou, a gente ainda está um pouquinho distante disso, mas nós estamos conseguindo melhorar, a humanidade está melhorando, e nada mais do que um momento tão difícil e cruel como esse da pandemia para mostrar isso para a gente. Mostra a miséria, sim, mostra a desigualdade social, sim, mostra, mas mostra também que nós somos capazes de juntos modificar e nos ajudarmos mais. Eu acho que é esse o caminho, é sempre o amor, certo? Sempre o amor, a fraternidade que vai ajudar esse mundo a ser melhor. É mesmo, né, Roseli? Você tocou num ponto importante, né? Essa desigualdade, ela sempre existiu, né? É claro que quando nós estivermos mais evoluídos moral e espiritualmente, ela vai sendo atenuada e vai se transformando, né? Mas essa situação que nós estamos passando, realmente, ela acaba por revelar cada vez mais, né, o quanto é grande essa desigualdade, né, e qual é o tamanho desse impacto, né, na vida das pessoas, né. Então, hoje, com todo esse questionamento que nós temos a respeito por essas necessidades e dificuldades pela qual passamos, que também são necessidades, né, na realidade, a gente começa a perceber que é muito grande, né, essa questão. Nós temos aqui uma pergunta da Salete para você, João. A Salete, a nossa querida companheira, ela pergunta o seguinte, ela pergunta assim, a espiritualidade consideraria como prova ou expiação para essas pessoas que passam por essa desigualdade, que sofrem essa desigualdade? Desigualdade social, ela está no bojo de prova e expiação? Na realidade, a pergunta é mais ou menos dentro disso aí, João. Bom, ela, sem dúvida nenhuma, que é considerado como prova e expiação, né? Nós estamos nesse mundo que é um mundo de provas e expiações, justamente para quê? Para tentarmos reparar alguma coisa que deixamos de fazer e para o nosso próximo. Então, é considerado, sim, no meu modo de entender, como prova e expiação. Mas isso não significa que essa prova e expiação é um castigo de Deus Pai. Muito pelo contrário, Ele está nos dando a oportunidade de nós raciocinarmos e chegarmos à conclusão de que nós temos que mudar para melhor. E com isso, nós mudando para melhor, é claro que nós vamos ter menos provas e expiações no futuro, numa próxima encarnação. Então, é sim considerada, a espiritualidade considera como prova e expiação o fato de nós estarmos aqui em situação de desigualdade. Como falou a Roseli, a gente passa pela rua, eu muitas vezes também me critico, mas podia dar lá uns trocados para essa pessoa, de repente uma pessoa me parou pedindo um dinheiro para comer, eu podia parar num bar, pagar um lanche para ela, e algumas vezes a gente fica na dúvida de fazer isso daí. Porque também tem um outro aspecto, assim, tem pessoas que se aproveitam do momento e da situação
e não vão à busca de resolver os seus problemas. Tá satisfeita, está recebendo de graça, quer dizer, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Quer dizer, ela está, então, não está se colocando à prova, muito pelo contrário, está se acomodando, né, Sidão? Então, essa é a minha opinião a respeito, viu, Sidão? Na verdade, essa ociosidade social, né, João, a gente entende que muitas pessoas, o nível de desemprego está muito grande, então muitas pessoas não estão trabalhando, não é porque não querem, é porque não têm a oportunidade e não estão sendo realocadas no mercado de trabalho, e isso gera também um desconforto para essa pessoa, porque tem que precisar da ajuda alheia. E como espírita, falando como espírita, a doutrina espírita nos ensina que nós devemos nos colocar à disposição para auxiliar aquele que está mais desfavorecido, né? Então, nós, pelo entendimento que a doutrina nos traz, a gente precisa realmente estar muito atento a essas questões, porque o importante, na realidade, eu acredito e eu entendo que vocês participam dessa minha opinião, como grande maioria dos nossos ouvintes, nós devemos fazer a nossa parte, né? Aquele que está recebendo o auxílio, o amparo, o acolhimento naquele momento, ele vai realmente se sentir beneficiado com essa ajuda. Então, fazer a nossa parte como nós falamos no programa passado, da semana passada, e até eu vou recomendar àqueles que não tiveram oportunidade, que pode acessar na nossa página no Facebook, né, que nós fizemos um programa aí falando sobre isso a respeito, né, que era justamente aquele programa de fazer o bem sem olhar a quem, né, então é importante que a gente faça a nossa parte, né? Porque Deus vê a intenção que vai no fundo dos corações, né? Então, as nossas intenções são as mais boas, que bom, praticamos o bem, o óbolo da viúva, né? A intenção daquele que recebe é ela que realmente vai se ajustar diante das leis divinas futuramente. Então, isso não está no nosso controle, mas basta que a gente possa fazer um pouco da nossa parte para auxiliar nesse momento, porque nós temos, sim, né, Roseli, né, João? Nós temos uma grande massa de pessoas aí necessitadas, Não, né? E com certeza a gente se sente muito bem em poder estar participando, auxiliando, porque nós também somos auxiliados pela bondade divina, né? E nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele sempre direto conosco e amoroso, ele coloca para a gente que o bem que nós fizermos hoje será o nosso advogado amanhã no futuro, né? Então, causa e efeito, ação e reação, que possamos praticar o amor, né, na forma de bem e de acolhimento. Vamos mandando aqui um abraço para as nossas amigas aqui, a Paula Abreu e a Manu está conosco. Nós também estamos aqui com a Sandra Brandão, lá de Porto Alegre. Um grande abraço, Sandra. É muito importante termos você aqui. A Dagmar Gomes, aqui de São Paulo, também está nos acompanhando. Um grande abraço. Nós temos lá de Tocantins. Olha só, Roseli. Tocantins, os nossos queridos companheiros estão conosco aí. A Vera Lúcia, um grande abraço, Vera Lúcia, né? E, ó, João, lá de Belém do Pará, nós temos a Cleide conosco, né? Um grande abraço da nossa equipe aí para a Cleide também. E a Maria do... gente de longe, hein? Que legal! Nós temos muitos amigos aí participando, nos auxiliando, nos acompanhando, e já deixo aqui registrado que eles podem também encaminhar as suas perguntas, que com certeza a Roseli e o João vão ficar muito felizes em poder estar atendendo e respondendo as perguntas. Roseli, tem mais uma perguntinha para você aqui da nossa querida companheira Salete. A Salete faz uma pergunta aqui, e eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta interessante para a gente estar discutindo, tá? Ela coloca o seguinte, eu até vou colocar na tela aqui daqui a pouco, ela põe assim, eu vou colocar antes de fazer a pergunta, que aqueles que estão nos acompanhando também têm a oportunidade de estar vendo a pergunta. Ela faz uma pergunta aqui, que a gente vai estar conversando aqui a respeito dessa pergunta aqui. Quer ver? Vamos lá. Mandando aqui. Ela pergunta o seguinte, a grande miscigenação, olha só, a grande miscigenação de etnias no Brasil seria um dos fatores da desigualdade social? Ai, Salete, pergunta boa mesmo, hein? Olha, eu acho que gera, né? Porque o que acontece? O Brasil,
ainda não é a pátria do evangelho, mas o coração do mundo, eu acho que a gente está quase lá, né? Sempre foi. É um povo, até mesmo pelos nossos governantes, a gente vê que é um povo que abre realmente o seu coração para receber as pessoas necessitadas, né? Para receber esse povo que vem. O Brasil é um país fisicamente maravilhoso, tem abundância de alimentação, de terras, né? Até pelo seu tamanho, né? Tamanho das grandes capitais, consegue dar uma boa condição de vida assim para bastante gente, né? Então eu acho que vindo gente desse jeito, de todo tipo de raça, né? De todo o país, né? Eu acho que sim, gera uma desigualdade social que é natural, né? Lembrando que essa desigualdade social, a lei de igualdade é uma lei divina, mas a desigualdade social é uma lei dos homens, né? Nós, pelo nosso livre-arbítrio, é que promovemos essa desigualdade social, né? A gente já falou disso aqui, quais são os caminhos para a gente melhorar isso, né? Mas a verdade é que a sociedade ainda promove muito essa desigualdade, né? Então, o que acontece? Essa mistura faz com que venham pessoas de diversos talentos, habilidades, né? Níveis evolutivos, e faz com que gere realmente uma grande desigualdade social. Mas eu acho que é isso que a gente está falando. O povo brasileiro é um povo muito caridoso e carinhoso, abraça aquele necessitado. A gente está vendo isso agora mais do que nunca, né? Não tivemos oportunidade de passar por uma situação, nunca passamos, pelo menos nós aqui, a nossa geração, por uma grande guerra, né? Fora as guerras mundiais, no próprio Brasil, nunca passamos tantas dificuldades que a gente vê que esses povos passam, fome, limitação a sua liberdade limitada. Então, o Brasil ele tem mais essa questão de receber realmente de uma forma muito carinhosa. O brasileiro é muito sorridente, é muito alegre, é muito feliz, né? Independente das suas condições. Então, vem pessoas para cá mesmo em busca dessa alegria, dessa felicidade, dessa abundância que o Brasil é capaz de fornecer, mas gera, assim, a desigualdade social justamente por a gente estar convivendo entre tantos diferentes, né? Diferentes no sentido de aptidões, porque a única coisa que nos difere são as nossas aptidões. No resto, nós somos iguais. Mas eu tenho talentos diferentes do João Luiz, diferentes do Cido, e é isso que nos difere, né? E essa diferença é boa, porque é através dessa diferença que a gente conquista as coisas, que a gente desenvolve a tecnologia, a inteligência, né? Cada um ali no seu quadrado, ali trabalhando dentro daquilo que sabe fazer melhor. E olha, outra coisa, eu gosto de falar desse negócio da pandemia, gente, porque realmente é uma situação que a gente nunca viu igual. E às vezes a gente só vê o lado negativo, mas olha o lado positivo. Quantas pessoas que estavam ali trabalhando há 20 anos fazendo a mesma coisa, né? No mesmo emprego e tudo, foi mandado embora, a empresa fechou e entrou em desespero e começou a descobrir novos talentos. É isso que é esse movimento que Deus quer na nossa vida. Olha, você nasceu rico, mas você tem que aprender a viver sem o dinheiro também. Você nasceu pobre, mas você tem que aprender a viver com o dinheiro também. Tudo é um aprendizado. Você está empregado hoje, você tem que aprender a viver sem o emprego também. Fazendo o quê? Descobrindo suas habilidades, né? Vai fazer um fast food, alguma coisa. Olha, tem sido uma maravilha o que eu tenho visto de criatividade nas pessoas, né? Isso dá muita esperança para a gente. E o Brasil é isso, gente. É um povo criativo, e gera, assim, essa desigualdade, e essa desigualdade, graças a Deus, tem sido muito bem trabalhada através do nosso amor e da nossa fraternidade. Adoro o brasileiro. Vamos lembrar, né, Roseli, né, João, que lá no Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta, a pergunta 803, e a pergunta que Kardec faz é se perante Deus, se são iguais todos os homens, se todos nós somos iguais perante Deus, né? E a resposta é que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos, né? Dizeis frequentemente o sol e a luz para todos, e anunciais assim a verdade maior, que é a maior geral, muito mais do que nós pensamos. Então, todos nós somos iguais perante Deus, embora muitos de nós não entendamos isso, né?
Nós somos iguais perante Deus, né? Então, dentro de todos esses tipos de desigualdade que você colocou, né? Existe desigualdade de aptidões, isso é interessante, porque cada um tem a sua forma, né? Existe a desigualdade social, existe as desigualdades de riquezas também, né? E por falar em desigualdade de riqueza, nós temos aqui a Andresa Andrade, que está nos acompanhando, e lembrando da Andresa, estou lembrando aqui, vamos desejar um feliz dia dos professores atrasado, foi ontem, né? Mas vamos para os nossos queridos professores que estão conosco aí, sempre nos ensinando. E a Andresa, ela também faz parte dessa massa maravilhosa, dessa gama amorosa de instrutores, né? A Andresa, ela pergunta o seguinte, ela coloca assim um comentário, e a gente pode até refletir em cima desse comentário dela, viu, João? Ela coloca assim, o dinheiro, eu vou exibir aqui, tá? Ela coloca assim, o dinheiro fascina a humanidade. Na minha opinião, ainda estamos longe desse desapego. Mas acredito que um dia chegaremos a esse progresso. Ô, João, a lei do progresso, ela nos auxilia a realmente a nos desapegar dessas coisas que acabam não contribuindo muito. Isso contribui materialmente para que a gente possa, socialmente, estar adequado à nossa sociedade, e toda forma e todo proveito que nós fazemos de trabalho, ele né, de uma certa forma, remunerado, né, o trabalho físico. Mas esse desapego que ela coloca do dinheiro, e eu acredito que seja desapego das coisas materiais aí, tá? A gente vai ter realmente aí, diante da lei de progresso, essa questão de se elevar mais? Com certeza, Cido, nós vamos deixar o desapego ou fascínio pelo dinheiro, com certeza, mas isso aí vamos ter que trabalhar muito, né? Todos nós aqui teremos que trabalhar essa fraternidade, esse amor ao próximo, aprender, crescer espiritualmente, ter várias encarnações aqui, porque cada encarnação que nós temos, nós aprendemos alguma coisa, crescemos alguma coisa, alguns mais, outros menos, mas todo mundo sai daqui e depois volta com o crescimento, né, Ciro? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai desaparecer, sem sombra de dúvida. Quando? Não tenho noção alguma, acho que só o nosso Deus Pai pode nos informar isso daí. Mas, para que isso aconteça, com certeza, nós temos que deixar o egoísmo e o orgulho de lado, que é o que predomina hoje nessa situação daquela vontade de ter dinheiro, de querer ser mais poderoso, mais rico do que o outro, né? Então, para que isso aconteça, então nós temos que realmente deixar o egoísmo e o orgulho de lado, ser mais participativo na vida do nosso irmão que está do nosso lado, distribuir aquilo que nós temos. Eu não vou dizer, eu vou vender, né, meus imóveis aqui e vou repartir todo esse dinheiro para os outros. Não é bem isso daí. Mas é pelo menos você dar alguma coisa que você tem para alguém. E não precisa ser só um bem material. Pode ser uma palavra, pode ser um afeto de carinho, pode ser uma ajuda. Olha, quem sabe esse caminho para você, você vai fazer, sei lá, vai fazer um bolo, vai fazer um doce, vai vender, quem sabe você consiga fazer com que você tenha um pouco mais de retorno na sua vida material. Mas para que isso acabe de vez, Cido, nós temos muitas encarnações, reencarnações a serem feitas para chegarmos nesse ponto de tornar esse mundo um mundo realmente em qual nós podemos dizer que é um mundo de regeneração. E mesmo assim, para ele depois partirmos para os mundos mais superiores ainda, existem outros desafios espirituais que nós aqui ainda não sabemos quais são. Mas que existe a possibilidade, existe, Sidão, com toda certeza. Então, de acordo com o que você colocou, quanto mais nós avançarmos moral, espiritualmente, né, essas necessidades materiais vão desaparecendo. Lá no Livro dos Espíritos nós temos a escala dos mundos felizes. Então a gente percebe que lá é colocado para a gente que quanto mais nós estamos nesses planos, assim, quanto mais o espírito evolui, mais desapego materialmente ele está, né? Isso é muito bacana. Nós temos aqui o nosso amigo Joaquim Moraes conosco, um grande abraço, Joaquim. A Vera Moura também nos acompanhando, o Sandro Samuel Pereira também, grande companheiro, está nos acompanhando neste momento. Um grande abraço, Sandro, está aqui conosco.
Roseli, nós temos mais uma pergunta aqui da Salete, vou exibir aqui, uma pergunta, né, como todas importantes, ela coloca assim: frequentar algum grupo religioso nem sempre significa ter Deus na sua vida. Poderia ser este um motivo de desigualdade social? Ou seja, a falta de amor ao próximo é que gera essa desigualdade social? Isso aí, a gente está sendo redundante, né? Porque é isso mesmo, o que falta para a gente ter uma sociedade mais igual, realmente, é essa questão de você se ver como irmãos, né? O que Deus quer para nós, né? Qual é o desejo de Deus para toda a humanidade, enfim, para todo o universo? É que nós sejamos uma única família, a família universal, né? E a gente não está ainda, a gente não deixou essa ideia ainda entrar dentro de nós, porque nós colocamos muros, né? A minha família, né? É essa daqui, essa que está envolta aqui. O resto não é minha família, mas né? Então nós vamos desenvolver isso, gente. É tudo um exercício, né? A gente está nessa busca. E eu sou muito otimista com relação ao ser humano, porque eu vejo isso por mim, pelos nossos amigos aqui, que a gente vê o quanto que a gente tem se modificado no dia a dia, né? Nada como a gente ver o nosso próprio exemplo para a gente ter essa fé e acreditar, né? A gente está sendo capaz de se modificar dia a dia. Então, realmente, a partir do momento em que a gente tiver a ideia dessa confraternização como uma família, nós vamos ver aquele outro que está lá, né? No outro lado do mundo, ele é um irmão meu, sabe? Então, eu não posso fazer com que existam muros limitando esse nosso amor. O amor universal é que vai fazer com que nós sejamos realmente, né, um universo de paz e de harmonia. Mas é isso, nós temos nossos interesses, nós temos nossos egoísmos, orgulho ainda, e ainda estamos demorando, mas o progresso, o gostoso da gente estar progredindo é isso, é a gente ir devagarzinho e percebendo, né? Nós não podemos dar salto. Hoje eu sou um espírito imperfeito, amanhã eu vou ser um espírito perfeito de luz, quase um anjo. Não teria graça. O gostoso da vida é a gente conquistar as coisas devagar, né? E cada vírgula que a gente conseguir mudar em nós, né? A gente vai estar contribuindo para essa família universal, que é o que a gente quer. Nós vamos chegar lá, gente, e olha, sem culpa. Sem culpa por quê? Porque é aquilo que a gente falou aqui no começo, aqui não tem professor, né? O único professor é Deus, Jesus e os bons espíritos, os únicos, né? Aliás, né? Nós que estamos aqui na Terra, nós somos todos alunos. Então, que possamos aprender realmente como alunos, sem ficar se culpando. Mas eu ainda não estou ajudando tanto assim aqueles necessitados, eu não dou dinheiro, eu não ajudo aquele que está com fome. Mas você já tem ideias, já tem pensamentos, né? Isso, é devagar. E o gostoso é essa conquista que a doutrina espírita, a gente quer, né? Aí eu falo assim, a gente é uma rádio espírita, não, vamos falar de espíritas, né? Então, a gente conhece a nossa doutrina, a gente sabe o quanto que cada conquista de melhora, que olha, gente, não é fácil você se modificar, não é fácil você trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, os seus interesses, não é fácil, tá? Mas a gente está conquistando, e é tão gostoso que a gente pode olhar para trás e falar assim, nossa, ontem, eu pensava assim, hoje eu já não penso mais. Gente, para mim é uma felicidade, olha, cada coisinha tão pequenininha assim que você fala e a gente consegue mudar, é uma alegria. E nós estamos nessa caminhada, Salete, nós vamos conseguir, todo mundo junto, viu? Pode ter certeza. Certeza que nós temos é que Deus está conosco, né, Roseli? Estamos sobre o já estou me empolgando. Vamos fazer mais uma hora esse programa hoje? O tema tá bom, vamos fazer mais uma hora aí, propõe aí. Tem mais duas perguntinhas que eu vou mandar aqui, já estamos quase chegando ao final, você bem lembrou do nosso tempo, né? Vamos deixar um abraço aqui para a Jurema Serra Maracini, que está conosco, nos acompanhando. Minha querida prima. Sua prima, minha João. Querida prima. Opa! Então, um abração muito carinhoso para sua prima aí, que está junto conosco aí, ela também pode mandar perguntas. Nós temos aqui o Romualdo, viu, João? O Romualdo está conosco aqui, o Romualdo Ayrton, nosso companheiro aqui conosco também, um abraço. Isso. Nós temos a Elizabeth Muleca aqui conosco também, nos acompanhando. Um grande abraço, Elizabeth está aqui conosco, nos acompanhando. Ô, João, eu vou trazer agora uma pergunta aqui da Dora, né? A Dora, amorosamente, ela manda perguntas aqui para nós.
E eu vou mandar essa pergunta dela para você, João, tá? A Dora coloca o seguinte: Deus concede superioridade a alguns homens para ter tanta desigualdade assim? Olha só, esse questionamento. Se Deus concede superioridade, por que esses homens se aproveitam dessas superioridades para fazer cada vez maior essa desigualdade? A verdade, Deus não dá superioridade a ninguém, né? Se nós nascemos todos iguais, né? Com todas as oportunidades para todos, né? Uhum. Aí cabe a cada um desenvolver seu talento, sua cultura, sua inteligência, né? E as suas aptidões. E aí, então, sim, aí você consegue trilhar um caminho, uns conseguem, vamos dizer assim, conseguir bens materiais mais do que os outros, mas isso não significa que ele tenha superioridade do outro, não, muito pelo contrário. Ele, por ter o conhecimento, ter inteligência, ele deveria usar todos esses dons que Deus lhe deu para ajudar o seu próximo, tentar fazer com que as coisas não boas desse planeta se modifiquem. Então, ele tem toda a condição, ele tem a inteligência, tem o conhecimento, tem a possibilidade financeira de fazer com que tudo isso possa acontecer e melhorar as condições do seu irmão. E isso não significa que ele tem que ser superior, muito pelo contrário. Ele tem que agradecer por ter e ser mais humilde, menos orgulhoso, e poder dar a mão para o seu querido irmão para poder andar da mesma forma e ter as condições de vida, né? Pelo menos para que ele possa crescer e ter assim as suas aptidões aparecendo e tirar o proveito disso, né, Cida? Exato, né? E a Cida Siloca coloca aí para a gente, né? Uns são mais ambiciosos, Exato. Outros não, né? E aí ela ainda complementa aqui para a gente da seguinte forma, né? Acho que entra a moral, né, Roseli? Essa questão de ambição, aí a moral, ela está por trás de tudo isso, né? Como nós somos mais ou menos ambiciosos, né? Com certeza, Roseli. né? Ainda é uma dificuldade no nosso mundo essa questão do egoísmo, do interesse próprio, né? Da ambição. Fala, meu querido. Olha só, o Xavier está mandando uma pergunta para você, vou colocar aqui. Ele coloca assim: se somos iguais perante a Deus, aí podemos concluir que os homens e a sociedade são responsáveis diretamente pela desigualdade social? Nossa, diretamente, né? Não tem nem o que discutir, né? Na verdade, o que acontece? Quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio, ele começou também, ele vai se desenvolvendo à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, né? Então, quando a gente era ainda um espírito primitivo, ainda reencarnado, mas primitivo, a gente tinha condutas, né, que hoje já não seriam mais aceitas. Por quê? Porque a gente se desenvolveu moralmente, né? Então, na verdade, quando você faz o bom uso desse teu livre-arbítrio, você leva a sociedade, você leva a tua vida para uma situação melhor, mais harmoniosa, né? Em que todos estão ali, mais ou menos, né? Recebendo dentro das suas necessidades, né? Mas é o homem que é realmente o grande precursor disso tudo, né? Os nossos interesses, é aquilo tudo que a gente busca, é aqueles muros que a gente coloca para os meus tudo, para os outros nada. Então, quando a gente começar a modificar isso, com certeza já estamos, né, modificando, porque a nossa regeneração ela acontece todo dia, a hora que a gente acorda. Né? Todo dia a gente está se regenerando e vai chegar um dia que as questões espirituais, morais vão estar à frente de todos os nossos interesses, vamos continuar tendo bens materiais, continuar tendo o nosso conforto, os nossos desejos, porém a gente não vai ser tão escravo disso como a gente é hoje, né? Então aí é que a sociedade realmente como um todo vai começar a melhorar. A gente está nessa caminhada aí, todo mundo junto, buscando isso, buscando desenvolver a moralidade, né, Cido, que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente tem que desenvolver a moral, os bons costumes, a ética, ainda falta, falando de Brasil, ainda falta bastante isso aqui no nosso Brasil, né? Mas a gente está com gente boa aí, trazendo bons exemplos e com certeza a gente vai melhorando. Ah, com certeza. É um progresso. Vamos progredir, né? Com certeza. Deixar um abraço aqui para o nosso querido companheiro Alcides de Melo Lambiase. Alcides, nosso companheiro sempre conosco aí. João, tem uma perguntinha aqui da Salete para você, João.
Ela pergunta o seguinte: nas sociedades mais desenvolvidas, em termos de educação, olha só que pergunta, hein? Há menos desigualdade social? Isso já foi, né? Já foi essa, já? Acho que já foi, né, Já. João? Já falou, sim, já perguntou. Já falou, já? Ah, então vamos mudar a pergunta, então. Já foi, né? Então, vamos lá. Ok. Essa aqui eu acho que ainda não foi, não. Vamos lá. Outra da Salete. Ela pergunta o seguinte, João. O Brasil é um país grande, religiosamente falando. E por que há tanta desigualdade se a religião está tão assim efervescente hoje em dia? Faz a pergunta de novo, Ciro, por favor. Vamos lá. Estou colocando. O Brasil é um país grande, religiosamente falando. Ela coloca aqui, eu vou pôr aqui na tela. Aqui, ó. O Brasil é um país grande em religiosidade. E por que há tanta desigualdade social? Se o pessoal é tão religioso, tão fervoroso, por que ocorre essa desigualdade? Cido, a situação é a seguinte: nós podemos ser um país de grande religiosidade, mas acontece que nós não somos religiosos e não fazemos o que o nosso pai manda ser feito, tá? Nós somos muito egoístas aqui também, quer queira, quer não queira, apesar de sermos um povo assim fraternal, que recebe bem, tudo, mas essa parte de religiosidade está um pouquinho aquém do que realmente estão dando como crédito para o Brasil. A necessidade de ser religioso, tudo bem, tem que ter, nós temos que ter conhecimento, seja qual for a religião que você é, tá? Eu me sinto bem dentro da nossa doutrina espírita, tá? Porque ela nos dá a possibilidade de você tomar conhecimento, ela te ensina os caminhos para você buscar o seu conhecimento espiritual. Eu espero que as outras também façam, né? Ou que pelo menos indiquem os caminhos. Mas não significa que o nosso Brasil é tão religioso assim e que isso influencie na nossa desigualdade social. A desigualdade social, Cido, hoje, no meu modo de entender, é que nós somos uma sociedade muito egoísta. Tá? Nós pensamos só em nós não estamos pensando no próximo. Existem alguns espíritos de luz, como você falou, que fazem a diferença? Claro que existe, e ainda bem que existe, ainda bem que o nosso Pai coloca esses irmãos com mais luz perto da gente, para que a gente possa seguir os exemplos deles. Mas espero que Ele mande mais irmãos com mais luz, para que a gente possa, então, seguir aprendendo e seguir os exemplos que eles nos dão. Eu espero que o Brasil retorne novamente, no meu tempo de jovem, né? Faz tempo isso, mas no meu tempo de jovem, existia um pouquinho mais de respeito com relação à religiosidade do Brasil. Hoje, não. Hoje eu não sinto essa força total, não, viu, Cido? Acho que falta muito. Nós estamos muito materialistas e estamos muito egoístas. Estamos pensando só em nós e não no nosso próximo. Eu acho que esse é o ponto, no meu modo de entender, Cido. Existe uma grande diferença entre religião e religiosidade, né, João? Sem dúvida. É importante você colocar isso aí para a gente, né? Nós estamos já com 57 minutos, próximo do nosso final aqui do nosso programa. Como diz o nosso querido companheiro Alexandre, passa rápido demais, né, Alexandre? O Alexandre fala, olha, passa rápido demais. Eu convido os nossos amigos a estarem conosco também no próximo sábado também, né? Nós estamos aqui aberto para as perguntas, para as colocações, com muitos temas que nós estamos trazendo aqui. E vamos lembrar uma coisa, né? Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali uma passagem onde o Espírito de Verdade coloca uma situação para nós espíritas. Ele fala, espíritas, né? Ele coloca assim, primeiro mandamento, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Né? Então, através dessa instrução, né, Roseli e João, gostaria que vocês falassem um pouquinho, só um segundo sobre isso, instruir-se também nos leva realmente a combater essa desigualdade, né? O conhecimento, nós citamos agora há pouco os professores, que tanto nos trazem ensinamento, né? E a vida nos coloca diante de muitos professores, e a Roseli lembrou aqui perfeitamente Jesus, Deus, como grandes, né, mestres da nossa vida. Então, quando a gente realmente estiver integrado nessa questão
do conhecimento, de instruir, a gente realmente vai estar eliminando um pouco essas desigualdades, né? Então, vai ser pelo coração, né, Roseli? Pelo coração nós conseguiremos isso? Quando você se instrui, é aquilo que o João Luiz falou, e você também, né? Aplica, né? Porque não adianta a gente conhecer se a gente não aplicar, né? Então, religião não é sinônimo de que você seja elevado moralmente, né? Então, a gente tem que realmente se instruir e procurar aplicar, né? Eu falo assim, a gente tem uma cartilha gratuita lá, que são as bem-aventuranças. Se a gente procurar desenvolver devagarzinho na nossa possibilidade, cada uma delas, a gente vai chegando a um mundo muito melhor, né? Porque as bem-aventuranças são esses degraus em que a gente vai desenvolvendo virtudes, né? E virtudes para a gente poder realmente crescer, para a gente poder realmente se elevar e nos aproximarmos cada vez mais do Pai Criador. É isso aí, muito bacana. Muito bacana. E o Alcides está nos lembrando aí perfeitamente como que é a passagem. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e segundo, instruí-vos. Bom, estamos chegando ao final. Eu gostaria das considerações finais aqui do João, da Roseli. Cido, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e aprender, né? Porque tendo você e a Roseli do meu lado aqui, esses irmãos que estão mandando pergunta, eu acho que eu cresci um pouquinho mais, tá? Muito obrigado pela oportunidade. E digo para vocês o seguinte, a desigualdade irá desaparecer, conforme a fraternidade reinar nos corações dos seres humanos. Se não houver essa fraternidade dos corações humanos, nós vamos manter essa desigualdade sempre no pé que está ou piorar, né? Eu espero que a gente mude o nosso coração e a nossa razão e pensar mais no nosso próximo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, João. Você é muito generoso. A gente troca aqui aprendizado, né? Um aprende com o outro. Aqui todos nós somos iguais perante a Deus, como já foi colocado. Então, nós estamos aqui todos aprendendo. Eu com você, com a Roseli, com o Xavier, aprendendo com as perguntas dos nossos amigos. Estamos todos num processo de aprendizagem. Roseli, suas considerações, minha querida amiga. Eu agradeço, é sempre muito alegre, muito instrutivo esse programa. Olha, e amai-vos e instruí-vos. A gente aqui já está se amando, já está se instruindo e está todo mundo junto nessa caminhada e a gente vai indo para esse mundo de regeneração e eu tenho certeza que a humanidade vai gostar dessas modificações todas que a gente está, trazer a moralidade para o nosso mundo e viver num mundo menos desigual, né? Eu acho que é essa a nossa busca, vai ser muito bom, muito feliz. Obrigado pelo convite, espero um próximo. A turminha que fez pergunta, adorei. Gratidão ao Cido, ao João Luiz, ao Xavier, ao Alexandre. E é isso aí, muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada. Com certeza, será convidada mais vezes, com certeza, Roseli. Estou deixando aqui a nossa querida Márcia, que ela coloca o seguinte, olha, que Deus nos proteja sempre e nos ajude a mudar essa diferença social. Estamos aqui para isso. Quem tiver oportunidade de assistir o filme Somos Todos Iguais, que está sendo exibido na Netflix, vai gostar muito. Então, ela está dando uma dica para a gente aí, para a gente ir buscando aí um pouquinho mais de aprimoramento, né? Que maravilha. Legal. Então, que o Senhor Jesus ilumine o coração de todos, o lar de todos que estão aqui conosco, que a paz possa ser uma constante em nossas vidas. Um grande abraço, um grande beijo muito carinhoso para os nossos queridos ouvintes e companheiros, lembrando dos nossos parceiros, a Rádio e TV Espírita, a Rádio e TV Espaço Espírita, que está conosco, né? E o Grupo Espírita Samaritano. Paz e luz a todos, queridos companheiros. Um ótimo final de semana. Até logo.